Gente, é o seguinte, se segura aí que agora vamos trazer alguém muito, muito especial, né? Ouço falar muito e muito bem dela, Pagu Rodrigues. Pagu Rodrigues, Patrícia Rodrigues, conhecida como Pagu Rodrigues, ela é a coordenadora geral da prevenção à violência contra as mulheres no Ministério das Mulheres, é uma socióloga e é uma indígena do povo Funiô. Muita conversa importante para ter com ela. Nós estamos fazendo essa conversa a partir da data que se celebra agora no sábado, 25 de novembro, Dia Internacional de Combate à Violência, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as mulheres. Então, vamos saber o que está rolando no terreno da violência e da luta contra a violência. Pagu, chega mais. Epa, deu uma congelada na imagem dela. Vamos ver. Estava tão bem aqui. Pagu Rodrigues, descongela, chega mais. Ah, pronto. Oi, Pagu, tudo bem? Tá fechado o seu microfone. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, sim. Oi, Muito Pagu. bem. Eu acho que minha rede está um pouquinho lenta, gente, porque eu estou no meio da estrada. Aí parei, estou chegando... Estou aqui a caminho de Dourados. A gente vai fazer hoje uma agenda lá em Amambai, com as Guarani Kaiowá. Então, paramos aqui na estrada para eu conversar com vocês. Desejar um bom dia já para todo mundo. Agradecer o Mauro, a Rebeca, a oportunidade da gente poder falar um pouquinho aqui hoje. Obrigado. Não, obrigado, então, você pelo esforço aí de nos atender. Pagu, primeiro, antes de entrar no assunto, ou já entrando, na verdade, no assunto, você é do povo Funiô. Apresenta o povo Funiô para nós, por favor. Bom, a gente é um povo do Nordeste, da cidade de Águas Belas, em Pernambuco. Somos uma população hoje lá de quase 6 mil indígenas, né? Temos aí todas as nossas tradições preservadas, incluindo a língua. É uma das poucas etnias, na verdade, do Nordeste que conseguiu preservar e manter viva a língua e os costumes mais tradicionais. Um povo que origina aí de 5 grupos, 5 troncos que a gente fala, né? Que são os Folas, Foclaça, os Carnijols, Tapu e os Brogradás. E a gente sabe, né, de onde a gente descende de cada um desses troncos a partir do nosso sobrenome, né, de família. O meu, que é Rodrigues, por exemplo, é o tronco Carnijó Tapuia. E, enfim, estamos aí fazendo essa resistência secular também, né, para preservar a caatinga, para preservar um bioma tão importante como esse, né, que é exclusivamente brasileiro. E para manter nossas tradições, ao mesmo tempo que a gente também vem ocupando aí várias frentes na luta política, nas universidades, enfim, é um povo bem aguerrido. Pois é, não, e achei muito interessante essa característica do povo Funiô, que tem uma língua preservada até hoje, e me chamou muito a atenção que quando eu entrei em contato com você no WhatsApp, está escrito ali na linha de status do WhatsApp, está escrito assim, você vai me dizer depois como é que se fala isso, eu vou falar errado com certeza. Iatelha Setsuatualha. Primeiro... Iatelha Setsuatualha. Fala de novo, e como é que, o que isso quer dizer? Iatelha Setsuatualha. O que isso quer dizer? Basicamente é uma saudação, vamos dizer assim... O que isso quer dizer em português, né? Isso já está dizendo algo. O que quer dizer em português, claro. Iatelha Setsuatualha. É uma saudação que fala de algo que é sagrado em relação ao ser indígena, né? Então, a gente está fazendo ali uma saudação Setso, para a gente, a palavra que significa indígena, né? Para homens é Setso, para mulher, Setsonkia. Quando a gente fala Setsotualhá, quer dizer que somos sagrados, somos guardiãos daquilo que é mais sagrado, da floresta, do território, e o Iatelhá que vem para compor esse significado que fala da terra, que fala do nosso grande espírito, né? Então, é uma saudação mesmo sobre o sagrado, né? É como se fosse um cumprimento.
porque não chega a ser uma tradução literal, tá? Então, o que eu consigo é expressar o significado disso. Além da língua, além da cultura muito, ou no universo da cultura do povo funiô, eu sei também que vocês têm uma tradição musical muito forte, né? Muito relevante. Tem, que são as cafurnas. As cafurnas são aquelas que a gente normalmente pode apresentar para quem não é indígena, a gente canta elas na língua Iá, que é a nossa língua, né? E a gente tem o toré, que daí é o nosso canto mais sagrado, normalmente usado nos nossos principais rituais, e o qual a gente não costuma compartilhar muito com quem não é indígena, né? Fora dos espaços sagrados. Legal, que legal. Nossa, que bom, que honra receber você aqui, Pagu. Não é, Rebeca? Muito, demais, muito interessante, muito bonito todo esse significado que você traz para a gente. Obrigada. Bom, vamos então entrar na nossa pauta, né, Pagu? Como o Mauro disse, dia 25, próximo sábado, Dia Internacional do Combate à Violência às Mulheres, da não violência contra as mulheres. Pagu, conta pra gente o que significa esse dia, né? O que o Ministério tem pensado, tem desenvolvido em comemoração ou em reflexão a ele? Bom, Beca, primeiro que é isso, né? Um dia mundial de luta, de enfrentamento à violência contra as mulheres. A gente sabe que o mês, né, dos 16, que aqui no Brasil se transformaram em 21 dias de ativismo, porque para a gente ele começa no dia 20 de novembro, que é o Dia, né, Nacional da Consciência Negra, ele traz como importância um processo de conscientização e, via de regra, também é um dia mais de incumbência, vamos dizer assim, das institucionalidades públicas poderem trazer ações e um processo de prevenção mesmo para a sociedade em relação à violência contra as mulheres. A gente tem outras tantas datas, né, no Brasil, como o Agosto Lilás, o Março, que marcam, né, esses momentos aí de luta do movimento social, mas também dos governos progressistas contra a violência em relação à mulher, e os 21 dias de ativismo aqui no Brasil, eles decorrem de uma série de ações para essa conscientização, mas eles englobam também as discussões específicas. Então, é uma data mundial, mas no caso brasileiro, a gente traz combinado a isso a questão de gênero, raça e etnia, que são muito importantes quando a gente pensa a discussão de violência contra a mulher no Brasil, considerando aí que os índices de violência contra mulheres negras e mulheres indígenas são os mais altos e para onde a gente mais precisa destinar política pública. Boa. Posso ir, Mauro? Claro. Você quer entrar? E você falou, né, sobre esse processo dos 21 dias, Pagu, mas quais têm sido os esforços também do Ministério no combate à violência contra as mulheres ao longo do ano? Quais as dificuldades também de avançar em territórios mais distantes, né? Você está em viagem agora também para levar essa pauta. Que desafios são esses, né, ao longo do ano, para além desse dia 25? Rebeca, a gente tem inúmeros desafios. Acho que é importante dizer que a gente pegou realmente uma gestão, né, um Estado desmontado. A gestão passada, né, do bolsonarismo fez um desmonte real sobre políticas públicas em relação às mulheres, inclusive na composição orçamentária. A gente tinha um orçamento de 527 milhões, o que ficou para o início dessa gestão, né? Foi 23 milhões, porque o corte no governo Bolsonaro foi de mais de 50% em políticas públicas para as mulheres. Então, o primeiro desafio real nosso foi fazer a reconstrução, né, de todo esse processo. Então, recompor, primeiro, o Mulher Viver Sem Violência, né, que era a nossa grande marca de gestão no governo, nos dois governos da presidenta Dilma, que trazia como perspectiva a ampliação da rede de enfrentamento, que são as casas da mulher brasileira. Então, a partir desse processo de reconstrução, a nossa meta é inaugurar mais 40 casas da mulher brasileira, considerando dessa vez que essas casas serão inauguradas nos territórios mais distantes, porque as que existem hoje, elas estão concentradas nas grandes capitais. Então, para o ano que vem, a gente já deve inaugurar pelo menos 11 casas, e daí fazendo essa capilarização para dentro dos territórios quilombolas, ribeirinhos, das mulheres das águas, do campo, das florestas, e capilarizando essa rede de prevenção e enfrentamento à violência. Uma perspectiva de fazer avançar e ampliar a política das unidades móveis,
que surgiu exatamente com o propósito, né, de garantir que as mulheres que têm dificuldade de acesso ao serviço pudessem ser atendidas toda vez que tivessem que denunciar uma violência. A recomposição do Ligue 180, que agora a gente está numa fase de discussão de como esse canal, né, de denúncia pode fazer a cobertura para os territórios indígenas, para os territórios quilombolas, porque tem muitos territórios que a gente chega, as mulheres sequer conhecem o Ligue 180, e que nos últimos anos virou muito mais um serviço de empréstimo de informação do que um canal de acolhimento de denúncias, né? Estamos também aí agora no processo de construção do Pacto de Prevenção aos Feminicídios, que nesse primeiro momento ele está sendo aglutinado, dialogado em conjunto com outros ministérios, e a gente lança esse plano de ações, o ano que vem, para pactuar com estados e municípios, com vistas reais aí, né, a atingir a redução dos índices de feminicídio no Brasil. Então, considerando que para a gente conseguir reduzir esses índices, Rebeca, a gente vai precisar trabalhar a prevenção primária, que é impedir, né, que essas inúmeras violências contra as mulheres aconteçam. Isso passa por uma mudança cultural, isso passa por um processo de mudança de costumes, de garantia, né, de mudança, né, e alteração desses papéis de gênero que a gente vivencia, que são os que geram essas violências. Prevenção secundária, que é ampliar a rede de serviços para permitir que uma mulher que sofra violência possa ser devidamente acolhida e garantir que ela não sofra uma nova violência, né, que ela não seja revitimizada. E prevenção terciária, que é, como eu costumo dizer, meio chorar o leite derramado, que é quando uma fatalidade acontece em relação a uma mulher, e que a gente tenha políticas de reparação para essa mulher, como a que foi aprovada agora, né, que é um auxílio para órfãos de feminicídio, e também acesso à justiça e à memória e à verdade. O trabalho que a gente vem realizando, Rebeca, nesse sentido, e daí para te responder a questão mais específica, hoje eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, nós vamos acompanhar a Assembleia, a grande Assembleia Cunhanguê-Tuguaçu, que é a Assembleia das Mulheres Guarani Kaiowá. É uma ação que a gente construiu aqui na Secretaria de Enfrentamento à Violência, chamada Diálogos pela Inclusão, em que a gente tem ido nos territórios mais distantes, considerando aí sobremaneira os territórios indígenas, para discutir e consolidar políticas de prevenção à violência em relação às mulheres indígenas. Esse é um processo de fato histórico, Rebeca. A gente não tem uma institucionalização de nenhuma política específica para mulheres indígenas em situação de violência, e a partir disso a gente já tem uma resultante que foi lançada, né, uma política pelo Ministério das Mulheres, que são as casas da mulher indígena. Inicialmente a nossa meta é ter uma casa por bioma, né, então seriam 6 casas a partir do ano que vem, e a gente já começou a fazer a construção desse processo, que é ir aos territórios, dialogar o formato desse serviço, né? A gente sabe que atender mulheres indígenas não é igual a atender mulheres não indígenas. Então, é um serviço que vai precisar ter apoio psicossocial, orientação jurídica, profissionais indígenas trabalhando nele, intérprete, e um serviço que vai ter que estabelecer o fluxo direto com toda a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. É uma política inovadora, é uma política referencial, e é com base nela que a gente tem ido fazer esses diálogos com as mulheres indígenas. Pangu, sensacional essa notícia da casa, quer dizer, tem as casas da mulher brasileira e vai ter a casa da mulher indígena. Isso. Muito legal. Né? É um serviço inovador, vai ser uma marca mesmo dessa gestão, desse ministério, desse governo, desse terceiro governo Lula, né? E a gente tem entendido que é um processo, inclusive, de uma reparação histórica muito importante que precisava ser feito. Agora, vou te fazer 2 perguntas. Se você puder responder as 2, te agradeço. Uma que é assim, que Casa da Mulher Brasileira. Eu vou te dizer, nós aqui, mais à distância, né, do cotidiano, do movimento de luta das mulheres, do movimento feminismo,
a gente não entende o que é uma casa da mulher brasileira. É uma casa que as mulheres vão lá dormir? O que é exatamente? Que estrutura tem uma casa, né? Qual é o tamanho? Qual é a dimensão efetivamente do que rola numa casa da mulher brasileira? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Nós aqui da cidade, tanto Rebeca quanto eu, a gente tem um enorme desconhecimento do que é a realidade dos povos indígenas no seu cotidiano, né? A gente tem tese, a gente vê a mobilização, apoia a luta contra o marco temporal, mas a gente não sabe. Então, eu queria que se você pudesse relatar para nós, agora não falar de política, mas eu queria um relato seu. Você tem feito esses diálogos. O que você encontra? Qual é a realidade com a qual você se defronta? Que histórias você tem para nos contar sobre esses diálogos que você está fazendo com mulheres indígenas pelo país? Então, Casa da Mulher da Brasileira e as histórias para nós. São duas ótimas perguntas, Mauro, porque as casas, realmente, nem todo mundo entende como é que é esse serviço, eu acho que é importante poder falar disso. Ela é um serviço completo, integrado, para acolher mulheres em situação de violência. O que quer dizer isso? Antes da existência das casas da mulher brasileira, muitas vezes, uma mulher que sofria uma violência tinha que bater em várias portas diferentes, em lugares diferentes. Então, procurar uma delegacia especializada da mulher para fazer a denúncia, procurar um serviço de saúde para ser acolhida, procurar uma casa-abrigo para ser acolhida, procurar um serviço de referência da assistência social para ser acolhida. A Casa da Mulher Brasileira, ela integra serviços que vão desde a delegacia da mulher, passando por defensoria, em que muitos casos, inclusive, podem ser denunciados e já terem audiência ali de custódia para emissão de medida protetiva, abrigamento, caso essa mulher precise de um abrigamento provisório, ela pode ficar na Casa da Mulher Brasileira, e ela tem também uma rede de apoio psicossocial, né? Então, para além do atendimento psicossocial inicial que essa mulher faz na hora que ela chega em situação de violência, ela vai ter depois naquele equipamento um acompanhamento permanente desse apoio psicossocial. Então, ele é um serviço integrado completo, e que facilita muito, né? Porque você cria um espaço também de organização da vida dessas mulheres no território, garante para essas mulheres a existência de uma rede de serviços que provavelmente sem a casa teria muito mais dificuldade. Tem pequenos municípios que a gente faz que não tem vara especializada, né, para mulheres em situação de violência, que não tem delegacia da mulher, que não tem sequer sala lilás dentro das delegacias. É muito difícil você conseguir ter um acolhimento devido em município que não tem essa rede. E a casa, ela foi criada para ser esse polo, né? Então, ela está próxima de municípios onde essa rede não existe, para que essas mulheres possam ser acolhidas. E a ideia que... Sobre isso, antes de você contar as histórias, dá uma ideia de tamanho para nós. Uma Casa da Mulher Brasileira consegue atender quantas mulheres simultaneamente? 10, 20, 30? Não, muito mais, Dá para atender de 20 a 30, um espaço bem grande. Eu não vou conseguir te dar a metragem dela agora, né? Mas como ele é um equipamento padrão, em todos os lugares ele tem o mesmo padrão. E, inclusive, né, essa é o trabalho que é feito com estados e municípios quando a gente pactua o serviço, que é garantir que aquele estado, que aquele município discutam toda a política da rede, também precisem achar um terreno, um lugar adequado, que seja polo para isso, para caber um equipamento daquele tamanho, né? De dimensão, assim, o que eu posso te dizer é como se fosse a política dos céus. Os céus estão para a cultura, como a Casa da Mulher Brasileira hoje está para a questão de atendimento às mulheres em situação de violência. Legal. Tá bom. Agora, e aí, para contar um pouco das histórias, né, Mauro? Você sabe que a gente tem uma diversidade muito grande, né, indígena no Brasil, somos 305 etnias, falantes de mais de 274 línguas. É um desafio que eu estou enfrentando em vários territórios, dos mais distantes aos que estão mais próximos, inclusive de área urbana, para fazer uma discussão, Mauro, que nem sempre foi tão simples. Nem dentro do movimento indígena, nem dentro dessas aldeias, nem dentro das etnias indígenas. Então, a gente tem peculiaridades, assim, muito grandes entre uma etnia e outra, né? A gente tem lugares como o Mato Grosso do Sul, em que as mulheres já têm uma tradição toda de organização da luta,
e de discussão mesmo sobre a questão de violência, botam o pé na porta, pressionam os governos, pressionam o poder público a terem políticas adequadas de acolhimento. E a gente tem lugares em que, como o norte do país, que muitas vezes eu preciso pegar uma balsa, ficar 5 horas para fazer uma travessia de rio para chegar naquele município, para aquela mulher poder ser ouvida e estar nesses lugares, né? Muitas vezes é também compreender que essa distância que essas mulheres têm desses equipamentos, desses serviços, impede também muitas vezes que elas consigam ter uma sensibilização sobre como fazer uma denúncia, sobre como dialogar, porque muitas vezes o agressor está dentro da aldeia, né? Você tem violências que são contra as mulheres que decorrem da externalidade, que são os conflitos por terra, conflito com garimpo, conflito com poceiro. Então, normalmente a gente vai ver violência sexual envolvida nesses conflitos como forma e estratégia de desmobilizar a luta dessas mulheres, feminicídio político, tráfico para prostituição, só que também tem as violências internas, que são as violências domésticas, as violências sexuais, os abusos. E você tem etnias que não têm ainda uma sensibilização para fazer esse debate, ou mulheres que encontram dificuldade porque não têm acesso a um serviço público. Está sendo um desafio imenso para mim, Mauro, eu não vou mentir para você. Mas uma coisa que eu tenho levado muito nesse diálogo, né? A gente já foi Roraima, a gente já foi Pernambuco, estamos dialogando com Bahia, Mato Grosso do Sul, eu já vim inúmeras vezes aqui, já tem uma agenda prevista para Oiapoque agora em dezembro, para Mato Grosso em janeiro, todos os territórios indígenas, para fazer essa discussão. Qual foi o último que você teve antes desse que você está indo agora? Foi com que mulheres de que etnia e onde? O último que eu fiz foi em Roraima, com o povo Apixana, povo Macuxi, ali na região de fronteira mesmo, né, com a Venezuela, Pacaraima, Uramutã. Nossa. Um território assim, né, dentro da Raposa Serra do Sol, são vários territórios indígenas ali dentro de uma mesma reserva, né, indígena, um território imenso. Uma série de mulheres. Olha, deu para contabilizar em todas as agendas, né, dias de agenda que a gente fez, umas 200, 250 mulheres, considerando dentro disso meninas também, né, porque meninas participaram desse diálogo, que foi uma coisa muito importante, assim, né, e foi bem perceptível, assim, porque tinha muita coisa realmente que não era de conhecimento da comunidade. Coisas que a gente discute sobre violência contra as mulheres, leis que existem, como a própria Maria da Penha, que não tem exatamente essa, como é que eu posso dizer, essa compreensão. Você tem muita gente nesses territórios que mal fala a língua portuguesa. O que dirá dizer, olha, conheço a Lei Maria da Penha, né? Então, uma das reivindicações que sempre surge é a gente tem que ter uma legislação ou fazer minimamente uma revisão da legislação vigente que contemple mulheres indígenas. Então, já tem iniciativas de traduzir a Lei Maria da Penha na língua desses povos. A gente mesmo, enquanto Ministério, aqui na coordenação que eu toco, a gente está com pretensão de o ano que vem conseguir levar para algumas dessas etnias a tradução da Lei Maria da Penha. E uma defesa muito grande que eu faço, porque muitas vezes eu escuto mesmo antropólogos, pessoas não indígenas dizerem para mim, mas discutir violência contra a mulher nesses povos que estão na região norte do país, você está querendo interferir na cultura, vai mudar o sistema de reprodução étnica. E aí a resposta que eu sempre dou é a seguinte: primeiro que a gente precisa se desincumbir dessa visão folclórica que a gente tem do indígena no Brasil, né? Acho que essa é uma primeira coisa. As nossas culturas, elas são mutáveis, elas sempre foram. Tanto é que a gente está há 523 anos existindo um processo de colonização. E também se adaptando a essa nova realidade e a essas diversidades inúmeras que foram impostas para a gente. Então, essa é uma primeira questão. A segunda coisa é, o Estado brasileiro ele tem que estar pronto. Não importa se aquela etnia vai discutir isso agora ou não. O Estado brasileiro ele tem que ter políticas públicas, ele tem que estar pronto para acolher toda e qualquer mulher indígena que resolva denunciar uma violência vivida.
E a outra parte da responsabilidade nossa, que é fazer prevenção, é ir nesses territórios e dizer, olha, essas violências, elas não são originárias nossas. Elas não pertencem ao ser indígena. Então, a gente vai ter que discutir sobre elas. Então, é o que eu faço toda vez que eu chego nesses territórios, né? E uma coisa que eu acho que é importante é que a maior parte dessas agendas, Mauro, a gente não forçou a porta de entrada. Quando eu assumi aqui, a primeira coisa que eu disse, nós vamos assumir um compromisso sério com o enfrentamento à violência em relação às mulheres indígenas. E o fato de eu ter publicizado isso, de eu ter ido dizer isso em vários espaços, da ministra ter assumido um compromisso público, porque a ministra Cida assumiu um compromisso público de dizer, olha, nós vamos enfrentar o problema em relação às mulheres indígenas, tem uma demanda que cresceu, porque era uma demanda que estava represada, que a gente só percebeu o represamento dela no momento que a gente botou o dedo na ferida e disse, olha, a gente vai ter que tratar disso. Então, muito do que a gente está fazendo nos territórios tem uma demanda real. As pessoas nos acionam, as mulheres indígenas de diferentes etnias, né? Já conversei com Macuxi, Wapixana, Guarani Kaiowá, Terena, Ofaé, Cadivel, Guarani Buiá, Funiô, Pancará, Pancaré, Pancararu, assim, inúmeras, né? A gente agora está começando um trabalho também com as meninas Yanomamis, que é para mudar essa realidade. Então, tem uma demanda real, porque é represado isso, né? Silenciado, né, esse processo no Brasil. Vamos caminhando para o fim, mas tem tempo para mais uma questão, né? Sim, para a gente liberar a Pagu, que está aí no meio do caminho. Já agradecendo mais uma vez. Pagu, conta para a gente, então, essa última pergunta. O que é esse pacto de prevenção aos feminicídios? Tá. Ele, no primeiro momento, Rebeca, ele é um instrumento de gestão para garantir articulações de várias ações, tanto do Ministério das Mulheres, quanto de outros ministérios que tenham a ver com a política de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, né? Ele vem como meta mesmo e propósito garantir que todos esses índices que a gente acompanhou aí de aumento no último ano possam ser reduzidos, porque uma coisa está ligada diretamente à outra. Quando a gente tem um aumento dos índices de violência contra as mulheres, sejam elas de ordem psicológica, patrimonial, violência física, a resultante disso também é um aumento dos feminicídios, que é a fatalidade final dessas inúmeras violências. Então, o pacto ele vem com um propósito de garantir uma redução desses índices. E aí ele vai construir ações articuladas, primeiro com os ministérios, e depois daí a gente vai discutir essas ações e pactuá-las. E não é só pactuar política e simbolicamente. A gente vai ter, inclusive, indicativo orçamentário para que essas ações aconteçam, porque a gente sabe que não tem como fazer política pública para a mulher e enfrentar feminicídio sem orçamento. Então, vai ter orçamento destinado para garantia do que o Lula tanto tem dito, que é zerar feminicídio no Brasil. Né? Então, a nossa meta é reduzir mesmo e conseguir que esse pacto chegue para todos os estados e para todos os municípios a partir do ano que vem. Legal. Rebeca. Bom, deixa eu ler aqui, então, o comentário desse perfil Tarô Quintessência, dizendo para você, Pagu, muito lindo o seu trabalho, bom saber que você existe. A violência contra as mulheres ou minorias não tem de ser aceita em nome da manutenção da cultura. Linda, Pagu, desejo sucesso na sua jornada. E a gente aqui te agradece demais, viu, por disponibilizar esse tempo para vir explicar para a gente essas ações tão importantes e necessárias. Realmente não é fácil reconstruir o Brasil. Pagu, você está indo para onde agora? Fala agora eu estou indo para Mambai, tem a Grande Assembleia Cunhanguê-Atiguaçu, que é a Grande Assembleia das Mulheres Guarani Kaiowá, elas fazem todo ano, mais ou menos sempre nessa mesma época, e uma das temáticas, né, que vai ter bastante central na Assembleia vai ser a discussão sobre violência contra mulheres. Perfeito. E de onde você veio? E como é que você chegou no Ministério das Mulheres para essa posição tão relevante de coordenadora geral, teu cargo é grande, coordenadora geral de prevenção à violência contra mulheres no Ministério das Mulheres. De onde você chegou para essa função? Mauro, eu já fiz muita luta, assim, eu faço luta social desde os 10 anos de idade,
né? Então, o movimento feminista, do movimento indígena, movimento ambiental, movimento por moradia, tem uma luta, assim, real, assim, de, né, pé no barro, de muitos anos, acho que pelo menos uns 28 anos aí, vamos dizer assim, né? Legal. E aí, eu trabalhei com política pública na cidade de São Paulo, também fiz implementação de uma política nova que nós construímos lá, que foi a cota, a paridade de gênero nos conselhos de participação social da cidade de São Paulo. Já fui assessora parlamentar, então, assim, né, tenho uma trajetória aí nessas frentes de luta de muitos anos. E a Denise foi nossa secretária de Mulheres em São Paulo. E agora ela é secretária nacional de enfrentamento à violência, Denise Down. Denise e aí, não. Quando ela veio... a Denise Mota Down. Quando ela assumiu aqui a Secretaria Nacional, daí a gente conversou, ela me fez o convite para vir trabalhar com prevenção mesmo, que a gente... Isso é uma coisa importante de dizer, a pasta que eu estou coordenando hoje é uma pasta nova, né? Ela não existia na época que era da SPM, então eu estou produzindo todo um acúmulo mesmo que não tem ainda uma coordenação de prevenção. Vamos ver se a gente consegue deixar um legado aí para as próximas que virão depois de mim. Pagu, adorei você. Acho que adoramos você, né, Rebeca? Obrigada, gente. Eu também gostei muito de estar aqui, viu? Tá, temos contato também. Oi, Rebeca, fala. Volte mais vezes para contar para a gente as ações da pasta, como que estão as coisas. Sempre que precisar, fórum aqui é um canal aberto para você. Volte mais vezes? Voltarei. Não. É só dizer, estou precisando falar, estou precisando gritar, estou precisando contar, estou precisando relatar, que você vem aqui, tem lugar reservado aqui. Boa jornada para você, Pagu. Obrigado, viu? Combinado, gente. Eu vou demandar mesmo, viu? Demanda. Tá bom? Um abraço. Um abraço a todo mundo que está nos ouvindo aí. Valeu.